Pastor Simei falou que sempre se aborda aqui o tema do Espírito Santo, né? Que nós tanto precisamos e necessitamos. O texto que eu vou ler com vocês agora, estudar um pouquinho, com certeza já deve ter sido estudado aqui, porque é um texto muito conhecido, né? E com certeza será estudado em outros momentos, em outras ocasiões. Não há problema nenhum. Inclusive, existe se é que é um ditado, né? Quando você chove no molhado, você cria um manancial. E nós precisamos desse manancial. Nós precisamos do manancial do Espírito Santo. Que chova no molhado, então. Mas quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra em Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 4, né? O autor do livro de Atos, ele faz aqui uma introdução e logo em seguida, ou então dentro dessa própria introdução, a partir do versículo 4, eu vou ler do 4 até o 8, ele diz assim: E comendo com eles, ou seja, Jesus comendo com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito... Pastor Ledivan, acione o seu microfone que fechou. Eu não estava aberto, mas está bom. Ouviram até que versículo aqui, perdão, porque eu não toquei ali. Eu estava lendo Atos capítulo 1, a partir do versículo 4. Isso, pastor, pode repetir. Então tá bom. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este é o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Bom, como eu disse, um texto por demais conhecido, um tema muito falado, muito pregado, né? E nesta noite eu gostaria de me deter aqui, conhecendo aqui o contexto, né, da promessa que os discípulos receberiam o poder, receberiam o Espírito Santo, eles seriam batizados com o poder do Espírito Santo. Eu gostaria de me deter no versículo 4, quando Jesus Cristo falou o seguinte, que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém. Uma passagem semelhante a essa, porque é o próprio Lucas que escreveu também o Evangelho, né? Lucas, no capítulo 24, lá no finalzinho do capítulo, no finalzinho do livro de Lucas, ele diz assim no versículo 49, Lucas 24, 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa do Pai. É a promessa do Espírito Santo. Eu vou enviar a vocês outro Consolador. Acabamos de ouvir o hino, né? Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. É a mesma coisa que está lá em Atos. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. E agora o versículo 52 mostra que o ficar em Jerusalém não era ociosidade. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus.
esse versículo aqui de Lucas nos faz compreender que eles voltaram, eles foram para Jerusalém e eles permaneceram em Jerusalém. E nós entendemos aqui que eles obedeceram a palavra de Jesus, ficaram em Jerusalém, e quando eles receberam o poder, eles estavam reunidos numa casa, e eles ficaram ali durante 10 dias. Mas esse texto de Lucas nos faz compreender que eles não ficaram 10 dias direto nessa casa. Eles tinham as atividades deles, eles tinham família, seja lá o que fosse, eles iam ao templo, eles cultuavam, eles adoravam, e depois voltavam para o lugar de oração deles, né? Então, eles permaneceram ali, neste local, em Jerusalém, em oração, cerca de 10 dias. O porquê? O porquê é ficar em Jerusalém. E eu reuni aqui alguns motivos, é lógico, existem outros motivos, você também pode enumerar outros motivos, por que eles deveriam permanecer em Jerusalém, por que eles não deveriam sair pregando o evangelho, por que eles deveriam ficar em Jerusalém. Bom, eu listei aqui, eu estou falando, listei aqui alguns motivos, você com certeza deve conhecer outros. Em primeiro lugar, eles iriam receber o poder, dínamos, um poder extraordinário, sobrenatural, explosivo. Queria capacitá-los para pregar o evangelho como nunca tinha acontecido, né? O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo acompanha a humanidade desde os seus primórdios, desde a criação, nós sabemos disso. Mas o Espírito Santo nunca havia sido dado na sua plenitude. E havia chegado o momento de Deus cumprir, então, essa promessa para que eles pudessem pregar o evangelho. Então, eles receberiam o poder. E só que quando a gente estuda o relacionamento dos discípulos, a gente vê que no relacionamento deles não era um relacionamento saudável. Eles não tinham uma convivência saudável. Eles estavam divididos uns com os outros, eles tinham um problema de um querer ser mais do que o outro, superior ao outro, de ter a primazia, de ter a evidência, de ser notado, de ser incluído, né? Quem é que não gosta de ser incluído? Quem é que não gosta de ser incluído? Inclusive, essa semana eu vi uma pergunta, né, que me chateou muito, viu? Que me fez pensar muito. Quando se lança uma lista e você que não está nessa lista, é mais ou menos assim a ideia, né? Qual é o seu sentimento? Ou seja, qual é o sentimento que você tem quando você vê que você foi esquecido de alguma forma, sabe? Isso me fez pensar muito. E assim estavam os discípulos, né? Um querendo ter evidência sobre o outro, primazia, autoridade, mais importância. E assim, eles eram divididos, estavam divididos. E não se esqueçam, Jesus está prometendo poder, e poder nas mãos erradas, ele faz um estrago. Você imagina Pedro com poder? Pedrão afoito com poder? Ele ia fazer um estrago na igreja de Deus. Ele ia fazer um estrago na irmandade, sabe? O Pedrão era da divisão, da dissensão. Tiago e João também. Um espírito forte. Esses homens com poder seriam um perigo para a causa de Deus, sabe? Havia barreiras entre eles, e essas barreiras precisavam ser quebradas para que eles pudessem quebrar a barreira que havia entre eles e os gentios. Como é que eles iam pregar com os gentios se eles próprios viviam, sabe, com barreiras, com obstáculos, com preconceitos? Então, primeiro, essa barreira de relacionamento precisava ser quebrada para que a barreira com os gentios pudesse também ser quebrada. E nós entendemos que essa barreira foi quebrada. Um outro motivo aqui que eu relatei aqui, eles precisavam compreender a verdadeira natureza do ministério de Jesus Cristo. Eles ainda não tinham entendido. Com tudo que eles vivenciaram, mesmo depois da ressurreição de Jesus Cristo,
Porque se a gente pensar bem, esses homens, esses discípulos, eles tinham uma mensagem. Eles tinham conteúdo. E que conteúdo? Porque uma coisa é nós pegarmos aqui a Bíblia e nós lermos, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, os milagres dos pães e dos peixes, onde foram alimentados aí, nós acreditamos que aproximadamente 12 mil pessoas. Uma coisa é nós lermos isso aqui. Outra coisa, os discípulos que presenciaram, eles viram, eles pegaram naqueles cestos, eles levavam os cestos ali com os pães, as pessoas retiravam o que queriam e quando eles pegavam os cestos não estava vazio, continuava cheio. E eles levavam o cesto lá e a história se repetia. Eles vivenciaram isso. Que história, que conteúdo esses homens tinham. Sabe? Eu estou dizendo de um milagre aqui, mas você imagina os outros. Tempestade sendo acalmada, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Naim, da viúva de Naim, perdão. Quantos e quantos ensinamentos de Jesus Cristo. Eles tinham conteúdo, mas eles não associavam este conteúdo ao poder salvífico de Jesus Cristo. Então, eles precisavam desses 10 dias, sabe? Para eles poderem compreender que Jesus Cristo veio não simplesmente dar pão, não simplesmente dar peixe, não simplesmente ressuscitar pessoas. Jesus Cristo veio para dar vida e vida eterna. Eles precisavam compreender isso. Eles precisavam aprender a respeito do amor de Jesus Cristo. E, na verdade, eles precisavam encontrar com este amor. Porque uma coisa é você ter um líder que facilita a sua vida e supra as suas necessidades. Outra coisa é você ter um líder que deu a sua vida por você. Sabe? Um líder com amor eterno, que na cruz brada, eu amo. Eles precisavam compreender isso, porque eles precisavam, antes de pregar, eles precisavam ser dominados por este amor. Eles precisavam ser dominados por ele. O conteúdo eles tinham. Eles precisavam de amor. E eu separei aqui um texto aqui, no livro Atos dos Apóstolos, me permito aqui, eu gostaria de ler esse texto aqui para vocês. Atos dos Apóstolos, quando Ellen White ela fala a respeito disso, né? Eles precisavam ficar em Jerusalém para compreender o amor de Cristo, relembrando as palavras, relembrando os ensinamentos, né? Associando o milagre com isso aqui representa então salvação, isso aqui é redenção. Eles precisavam fazer essa ligação, sabe? Essa harmonização. E eles compreenderam ao ficar em Jerusalém. Aí Ellen White diz assim, depois da descida do Espírito Santo, depois que eles relembraram as mensagens de Jesus, que eles pensaram a respeito do amor dele, que eles compreenderam, eles chegaram à compreensão do poder salvífico de Jesus Cristo, né? Depois da descida do Espírito Santo, olha, escuta aqui, os discípulos sentiram tanto amor por ele e por aqueles por quem ele morrera, que corações se comoveram pelas palavras que falaram e pelas orações que fizeram. Falaram no poder do Espírito. E sob a influência desse poder, milhares se converteram. Olha, eu observo aqui nas palavras de Ellen White. É como se ela estivesse dizendo aqui, eles tiveram tanto amor, que as pessoas que ouviram a pregação, a oração deles, essas pessoas foram comovidas pelo amor deles, pelo amor dos discípulos, porque haviam compreendido o amor de Deus, recebido esse amor e agora estavam transmitindo esse amor. Esse é o poder do Espírito Santo. Esse é o poder do Espírito Santo. Às vezes nós associamos o poder do Espírito Santo
com uma capacidade sobrenatural para fazer um trabalho extraordinário. Também é. O falar em língua estranha, pelo poder do Espírito Santo, e um trabalho extraordinário que não poderia ser feito de outra forma. Capacitação. Eles foram habilitados. Né? Você pregar com empolgação, você pregar com entusiasmo, você pregar com coragem, com destemor, isso é poder do Espírito Santo. Mas não é só isso. Acima de tudo, o Espírito Santo, ele age no amor. E olha esse texto aqui. Eu estou lendo aqui, perdão, não citei Atos dos Apóstolos, página 22. Eles tiveram tanto amor, que as pessoas se comoveram diante das palavras deles, palavras de amor, oração de amor, e milhares se converteram no só dia. Fique em Jerusalém. Para que ficar em Jerusalém? Para vocês compreenderem o amor de Deus. Por que você está orando pedindo o Espírito Santo? O que você acha que o Espírito Santo vai fazer com você? Vai capacitar você para fazer um trabalho extraordinário? Vai? Eu acredito que vai. Mas não há nada mais extraordinário do que o amor de Deus. Introduzido na vida, no coração, nas palavras, no olhar, no jeito de ser, no jeito de reagir, no jeito de responder, no jeito de se comportar. É isso que as pessoas estão querendo. É isso que elas estão esperando. Pessoas que sejam verdadeiramente dominadas pelo amor e que transmitam este amor na hora que estiver pregando, na hora que estiver orando, na hora que estiver intercedendo, na hora que estiver se preocupando com as pessoas, estendendo a mão, dando um abraço, dando, sabe, um telefonema, acompanhando a família. Olha, como é que você está? Ó, estou ligando para você aí, estou orando aqui por você. Isso é amor. Isso é Espírito Santo. Isso é dom de Deus. É receber de Deus através de Jesus Cristo para poder transmitir. Os discípulos precisavam entender isso. Não bastava o conteúdo que eles tinham ao terem presenciado o ministério de Jesus Cristo. Eles precisavam do próprio Cristo, do amor de Deus. Bom, relacionei aqui esse segundo motivo pelo qual eles deveriam estar e permanecer em Jerusalém. Primeiro, eles precisavam de unidade, a unidade do Espírito Santo. Eles precisavam de igualdade, eles tinham de parar com a disputa deles. Né? E eles também precisavam despertar para a importância do significado da oração. Eles ficaram orando. E a Bíblia diz assim, orando unanimemente. Quando aconteceu, no dia de Pentecoste, quando eles receberam o poder do Espírito Santo, eles não tiveram dúvida. Recebemos porque nos humilhamos, resolvemos as nossas pendências, já compreendemos o amor de Jesus Cristo, que a gente não compreendeu durante esse tempo todo, e se estamos recebendo agora uma virtude sobrenatural, foi porque nós demonstramos necessidade e oramos. Eles ficaram 10 dias em oração. 10 dias em oração. Orando. E quando aconteceu, e quando eles receberam o poder do Espírito Santo, e vocês podem observar na história deles, eles vão associar o que acontecia depois, um milagre, uma pregação, uma conversão, à unção do Espírito Santo. Nunca o mérito de um, nunca a capacidade daquele apóstolo, nunca a posição que ele tinha, ou seja lá o que fosse, mas sempre, sempre, sempre a unção do Espírito Santo. Receberam porque oraram e reconheciam que o Espírito Santo era resultado não simplesmente da promessa de Jesus Cristo, mas resultado também da oração,
da humilhação, da contrição, do estarem em unidade, buscando o poder maior que eles não tinham. Eu separei aqui um outro texto que se encontra em Atos dos Apóstolos 37. É um texto muito conhecido. Diz assim: os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas. Olha, eu achei isso aqui interessante. Em seu trato diário. Não é num evento especial. É no seu trato diário. É na vida, no cotidiano. E aí falar palavras que levassem pecadores a Jesus. Eles oraram por isso. Eles oraram com intenso fervor para que isso acontecesse. Senhor, nós estamos orando aqui, nós vamos sair dali. E quando nós sairmos, nós vamos encontrar pessoas, ó Deus, que seja um momento especial. Ajuda-nos, ó Deus, a levarmos essas pessoas aos teus pés. Eles oraram incessantemente para a obra que estava por fazer. Pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã, em oração, irmãos. Aproximaram-se mais e mais de Deus. E fazendo isso, sentiram que era um privilégio poderem associar-se tão intimamente com Cristo. Irmãos, o desejo deles, expresso nessas orações, nessa busca de oração durante esses 10 dias, essa busca foi tão intensa, tão intensa, tão intensa, tão verdadeira, tão sincera. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Jesus Cristo se uniu a eles em intercessão. Jesus Cristo já estava lá, já tinha ido para os céus. Fica em Jerusalém. Os discípulos estão orando. E a oração foi com tanto fervor, tanta necessidade, tanta busca, tanta sinceridade, tanto desejo de fazer a vontade de Deus e receber o Espírito Santo, que Jesus se uniu a eles em intercessão. Não são palavras minhas, são palavras de Ellen White. Na mesma página, diz assim: agora, em obediência à palavra do Salvador, os discípulos faziam suas súplicas por esse dom, e no céu, Cristo acrescentou sua intercessão. Ele reclamou o dom do Espírito para que pudesse derramá-lo sobre o seu povo. Ele reclamou. Ele pediu ao Pai: Pai, olha lá, olha o que está acontecendo. Eles estão cumprindo o requisito, Senhor. Eles já estão preparados. Eles não vão usar o poder para benefício próprio. Eles não vão usar o poder para prejuízo da sua igreja. Eles não vão usar o poder para exaltação, Senhor. Eles estão preparados. Eles compreenderam, Senhor. Senhor, ouve a oração deles. Derrama sobre eles a unção do Espírito Santo. Derrama sobre eles, ó Deus, a tua promessa. Olha, eu chego a me arrepiar em pensar que Jesus Cristo fez essa oração. Eu chego a me arrepiar ao pensar que Jesus Cristo hoje está fazendo a mesma oração por nós. Quando nós oramos e clamamos pelo Espírito Santo com o mesmo Espírito, com a mesma atitude dos discípulos. Jesus, ele se une em intercessão a nosso favor. E ele pede ao Pai: Pai, derrama sobre a tua igreja, Senhor, a unção do Espírito Santo. Para preparar essa igreja, para purificar esta igreja, para que essa igreja vá avante no cumprimento da missão. Por que os discípulos tiveram de ficar em Jerusalém? Citei aqui apenas 3 motivos. Mas eu encontro um outro motivo aqui. Por quê? Jesus, ele morreu na Páscoa, ressuscitou ao 3º dia, e completados 40 dias depois da Páscoa, Jesus foi para os céus. 10 dias depois da sua ascensão, se cumpriu o Pentecoste, 10 dias. 10 dias.
E aí, quando a gente vai aqui para o livro de Atos, no versículo 5, eu já li, eu vou ler de novo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Não muito depois pressupõe um tempo determinado, um tempo específico. Um tempo específico. O plano de Deus, o Pentecoste não foi um dia qualquer. Aquele dia, aquela data, ela foi determinada por Deus. Um tempo específico. Ah, Senhor, peraí. Será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Você está falando de tempo aí? Esse tempo é de restauração? Não, não. Não é tempo. Não é tempo de restaurar Israel como nação. Vocês não entenderam. É tempo de receber o Espírito Santo. É tempo de serem batizados com a virtude de Deus. E eu acredito que na profecia bíblica, Deus também ele tem um tempo determinado. Se alguém quiser concordar ou me corrigir depois, não há problema nenhum. Eu estou falando que eu acredito. Eu acredito que Deus tem um tempo determinado para derramar sobre nós a chuva serútil. Nós estamos recebendo gotículas. Nós estamos recebendo, sabe, essa unção do Espírito Santo cotidiana, mas ainda não temos a plenitude. Eu acho que Deus ele tem uma época exata para poder fazer isso no cumprimento profético. Deus tem as suas datas. Deus determinou as suas datas. Mas o que é mais importante aqui é que quando o tempo chegou, Deus encontrou seus discípulos preparados em oração. Quando o tempo chegou, Deus encontrou os seus discípulos preparados em oração. Eu gostaria que esse tempo fosse hoje, fosse agora. Não sei. Não sei quando vai ser. Eu sonho por esse tempo. Eu tenho esperado esse tempo do derramamento do Espírito Santo há muitos anos. Porque eu e você sabemos que isso vai ser um cumprimento profético. É necessário que a chuva serôdia venha para preparar a igreja, para unir a igreja em amor, para que a igreja pregue em amor e leve esse evangelho do reino a todo mundo. Eu e você sabemos. Não sabemos o tempo porque Deus não nos deu essa data. Mas ele vai chegar. Ele está chegando. Ele está chegando. Que ele seja logo, que ele seja breve, que ele seja muito breve. Mas o mais importante é quando ele chegar, que ele nos encontre preparados em oração. Preparados em oração. Continuemos orando. Continuemos buscando a Deus. Continuemos nos humilhando na presença de Deus. Continuemos buscando a unidade do Espírito Santo, sabe? O amor fraternal. Continuemos levando a mensagem às pessoas que precisam. Continuemos intercedendo por aqueles que sofrem, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão lutados, para que quando chegar o tempo determinado por Deus, esse tempo nos encontre preparados e todos sejamos batizados na plenitude do Espírito Santo, na chuva serôdia, para cumprirmos a obra de Deus que Deus determinou. Que Deus nos abençoe. E que a experiência dos discípulos seja para nós um exemplo a seguirmos. Teremos de trilhar pelo caminho que eles trilharam. E nós vamos trilhar em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Que esse poder seja derramado sobre todos nós. Amém.